Bom, esse tempo aqui, hoje eu quero trabalhar algumas coisas que eu vou ler inclusive com vocês, porque eu quero trabalhar um pouco da história do que nós estamos colocando aqui. Não sei se você sabe que aqui no livro de Atos, ele foi escrito por um homem chamado Lucas. Inclusive, nesse texto aqui, ou esse livro, nós vamos ver aquilo que Jesus, porque Jesus estava aqui falando com eles, nós vamos ver que nesse texto, no livro inteiro, tudo aquilo que Jesus falou sobre Jerusalém, Judéia e Samaria, aconteceu. Isso aqui está separado nos capítulos de 1 a 7, nós vamos ver que eles trabalharam ali em Jerusalém, de 8 a 12, Judéia e Samaria, que era próximo, e de 13 a 28, até os confins da terra, através de Paulo. Então nós já vemos que aquilo que Jesus falou para eles, aconteceu. Obrigado, querido. Agora, outra coisa que é importante, aqui nós vemos que é o nascimento do que nós chamamos igreja. E igreja, no grego, se chama eclésia. Eclésia. E aí, eclésia tem um significado. Diga assim comigo. Eclésia significa chamado para fora. Então a igreja, ela não deve ser chamada para dentro. O significado de igreja é para fora, chamado para fora. É muito bom a gente vir à igreja para a gente poder receber a palavra de Deus, para a gente poder ser cheio da palavra de Deus, porém, nós somos chamados para fora. Porque existe uma missão, que nós chamamos de Missio Dei, que é a missão de Deus. Existe uma missão que é Jesus operando pelo Espírito e faz com que essa missão gere, através de nós, aquilo que Ele planejou no nosso coração, como igreja, como chamados para fora. Agora, é interessante que essa é uma identidade daquilo que foi plantado lá atrás, exatamente no livro de Atos. Dentro desse contexto histórico, que eu vou demorar um pouquinho nele, nós vamos ver uma coisa aqui, olha só. Atos foi escrito por Lucas. Lucas também tem o Evangelho, sim ou não? Certo? Nós temos o Evangelho de Lucas. Agora, alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra de Deus falam que que Atos poderia ser um Lucas 2, porque é uma história que tem uma continuação. É muito interessante isso. Olha só que fantástico a gente vê aqui. Bom, o livro de Atos foi escrito para um homem chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo, e acredita-se que ele já era um cristão também. E o objetivo dessa escrita foi exatamente para que ele pudesse ter a certeza, ter o relato do cristianismo muito fidedigno. Pensa o seguinte, queridos, quando nós vemos a questão da igreja naquela época, nós vivíamos num contexto ali de Império Romano. E existia uma opressão muito grande. Por exemplo, hoje, acho que foi ontem, se não me engano, eu li algo bastante triste que está acontecendo ali na China. O que tem ali? Ou o que está acontecendo? O governo baixou uma lei que agora as pessoas não podem utilizar, por exemplo, a internet, assim como nós estamos utilizando agora, para postar mensagens religiosas. Não pode mais ter pregação pela internet. Não pode mais ter mensagens pela internet. Essa é uma perseguição que acontece nos dias de hoje. Hoje nós temos aqui essa liberdade. Mas lá já não mais. Assim como também, de uma certa forma, nós vemos o que acontecia nessa época da igreja. A igreja de Atos. A igreja de Atos. Lucas, ele escreve, e a mesma coisa que a gente vê no Evangelho de Lucas, nós vemos algo semelhante que está acontecendo no livro de Atos. Olha só que interessante. A missão de Jesus, que está escrito lá no livro de Lucas, ela está junta com a missão do povo de Deus no livro de Atos. Eu não vou falar aqui os textos, que são muitos textos, a gente não é o foco aqui, mas a gente vê em Lucas capítulo 3, que é a missão de Jesus, 3:21, nós vamos ver em Atos 1:14. Então os textos, eles começam a se entrelaçar. Por quê? Por isso que eles falam que Atos poderia ser um Lucas 2, ou uma segunda carta, um segundo evangelho.
A gente vê, por exemplo, a missão de Jesus. Nós vemos também a resposta dessa oração da missão de Jesus também na vinda do Espírito Santo, Atos capítulo 2, e assim por diante. Agora, por que nós temos que conhecer isso? Por que nós precisamos conhecer aquilo que está aqui na palavra de Deus? Porque é o seguinte, se a gente não tem esse entendimento dessa base de fé, o que acontecerá daqui a alguns anos se Jesus não voltar? O que acontecerá com os nossos filhos se eles não têm a base que nós temos e precisamos passar adiante? Hoje de manhã, como disse, meu filho João estava com febre, acabou que só a minha esposa foi para a igreja porque ela tinha que trabalhar com a questão das crianças lá, então ficamos nós 4 ali, eu, o João, o Davi e o Samuel, ficamos ali em casa. O que eu fiz? Nós vamos fazer o nosso culto doméstico. E eu comecei a trabalhar o que significava adoração. Pegamos um texto, falamos sobre o texto e ficamos ali no nosso culto. Qual que é o objetivo disso, querido? Fazer com que eles tenham esse entendimento da palavra de Deus. Mas isso compete a nós, como pais. Isso é a igreja para fora. Porque não é só aqui dentro. Não é só aqui dentro que a gente tem que escutar a palavra. É lá na nossa casa. É lá no nosso trabalho. É lá na nossa escola. E aí, com isso, eu preciso que você entenda, até uma frase que eu destaquei aqui, que diz assim: o objetivo teológico desse padrão literário de Atos é destacar a missão de Jesus, que continua através do seu povo. Por isso que se diz que Atos não termina. Capítulo 28, parece que ele fica ali meio, é o último capítulo, fica ali meio na história, ou seja, não se termina. Por quê? É a continuação através de nós daquilo que Jesus fez. E assim tem que ser. Diante disso, outro contexto que eu quero colocar para você, nesse texto que nós lemos aqui, Atos 1:8, Jesus estava ali ensinando 3 coisas importantes para os discípulos. Primeiro, Jesus queria continuar ensinando que o reino não era terreno, mas que o reino era espiritual. Por quê? Porque o objetivo deles era pensar, olha, bom, se Jesus veio e ele ressuscitou, então quer dizer que nós, como povo de Israel, os judeus, nós vamos então vivenciar, nós vamos agora estar acima dos romanos. Nós vamos ser aqueles que vamos dominar. Só que Jesus disse, o negócio não é aqui, meu irmão. O reino não é algo terreno. E às vezes a gente foca assim também. Às vezes a gente vem para Jesus porque a gente quer que a gente tenha algo a mais aqui. A gente tem uma casa melhor, a gente tem um emprego. E não é errado pensar nisso. O problema é onde está o nosso coração. Onde está o nosso foco? Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Alguém aqui sabe o que vai levar daqui para o céu? A gente tem que saber. O que nós vamos levar? Nada. Ou seja, aquilo que você fez aqui vai ficar tudo aqui. Isso quer dizer que você não tem que fazer? Não, também não é isso. Porém, nosso foco tem que ser lá. Nosso foco é eternidade. Nosso foco é reino de Deus. É isso que Jesus ensinou para eles e é isso que eu quero destacar agora para você. O nosso foco é eternidade. Então a igreja para fora, ela está focada na eternidade. Segunda questão que Jesus queria ensinar para eles era que o reino não era regional, mas era algo internacional. Não era somente ali onde eles estavam, não era somente para o povo, para os próprios judeus, mas era, eu quero que vocês pensem para fora, quero que vocês pensem adiante, não é só aqui, é para fora. Não é só a Zona Sul, é toda a cidade. Quando eu vim aqui, faz mais ou menos 1 ano atrás, cheguei agora, eu me assustei. Não tinha esses predinhos aqui todos. Eu olhei e falei, gente,
O que é isso? Tanto é que eu entrei na rua e falei, gente, será que eu estou na rua certa? Porque não tinha esses negócios, nada, era tudo aqui descampado. Olha o reino aqui, gente. O reino está aqui. Vocês já viram quantos apartamentos devem ter aí? Eu não sei quantos, mas não são poucos. Vamos imaginar que cada apartamento tenha, pelo menos, no mínimo 2 pessoas. Um casal que seja. Olha o reino ali. Está entendendo? O reino é para fora. O reino é internacional. Terceira coisa que Jesus queria ensinar, que o reino não é algo estático, mas é crescente. Assim como uma semente que é plantada e logo, logo ela germina, assim como todos nós, quando estávamos na escola, a gente fez aquela experiência do feijãozinho. Quem se lembra da experiência do feijão? A gente coloca o feijão aonde? No algodão, para depois já começa o quê? Nasce lá aquela plantinha. Não é algo estático, ele é dinâmico. Diga comigo, o reino de Deus é dinâmico. Portanto, a igreja tem que ser dinâmica. A igreja não pode ser estática, tem que ser dinâmica. A gente precisa entender. Então, Jesus estava ensinando isso aqui para eles. Diante disso, eu queria colocar para você algo que são 3 modelos contemporâneos de igreja. Isso me chamou a atenção. Eu estou fazendo algumas matérias de um curso. Isso me chamou a atenção, eu queria destacar aqui para vocês. Nós temos, como eu disse, 3 modelos. Tem o modelo hospital, tem o modelo pequenas empresas e tem o modelo missional. 3 modelos de igreja. O que é a igreja hospital? É aquela igreja que está focada, por exemplo, a base dela é a tradição. Tá certo? Em termos. Agora, nós temos a igreja que o foco dela, como pequena empresa, é a sociedade do consumo. Como assim? Vem para a igreja que você vai ganhar isso. Vem para a igreja que você vai ter aquilo. Ou temos a igreja missional, que é a natureza de essência de igreja. Diga assim comigo, igreja não é o espaço físico. Igreja somos nós. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós, porque o Deus Emanuel começa então a estar aqui dentro, e esse Deus Emanuel diz para nós que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, este templo que está dentro de mim e de você, nós que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele tem um objetivo. Isso nós vamos trabalhar durante essa palavra também. Outras questões aqui, com relação a esses 3 modelos, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, os membros na igreja hospital, eles são pacientes. O que o paciente faz? Ele fica lá, ele está doente, ele fica lá na maca, todo mundo fica dando atenção. Se está na UTI, os enfermeiros, os médicos e tal, e medicamento e tal, e aparelhinho para cá, para lá, paciente. Os membros na igreja pequena empresa são clientes. O que um cliente faz? O cliente chega na loja e ele compra o produto e, como se diz por aí, o cliente sempre tem. Será que tem que ser assim? Será que no reino de Deus o cliente tem razão? Está entendendo? Agora, nós temos a igreja missional, onde os membros são discípulos. Está entendendo a diferença? Discípulos. Outra coisa interessante da igreja hospital é que o foco dela é o bem-estar. Eu venho para a igreja porque eu quero me sentir bem.
Eu venho para a igreja porque é gostoso ouvir aquela palavra. Olha, você é isso, você é aquilo, você pode isso, você poderá aquilo, você fará isso. Sempre é aquela questão, aquele que fica mexendo no meu ego, que é gostoso. Essa é a igreja hospital. Agora, a igreja pequena empresa, quando fala nessa questão de sucesso, a questão dela é número. A igreja que tem sucesso é aquela igreja que é gigante, que tem milhares de membros. Aí sim a igreja tem sucesso. Agora, a igreja missional é aquela que tem maturidade. Ela cresce. Gente, a maturidade, ela não vem assim do nada. A maturidade, ela tem um processo. Tem duas coisas que a gente consegue obter, que a gente utiliza, entre aspas, digo isso, para que a gente tenha maturidade. Primeiro, é tempo. Segundo, processo. Para que eu seja maduro, eu preciso de tempo. Eu não posso exigir que uma criança seja madura, que uma criança tenha a condição de decidir que profissão ela terá. Tá certo isso? Eu não posso dizer que uma criança ela tem condição de dizer a hora que ela vai comer ou que não. Apesar do mundo hoje, das escolas hoje terem um pouquinho desse negócio, que é meio complicado, mas a criança não tem essa capacidade. Ela precisa de tempo. Agora, o processo é que vai te dando maturidade também. Então, perceba que a igreja missional, ela tem algo bastante importante. É uma natureza dela. Ela é uma igreja de discípulos. Ela é uma igreja de maturidade. E eu quero concluir essa parte desses três modelos da seguinte forma. Qual é a palavra-chave dessas três igrejas? A igreja hospital é uma igreja de manutenção. Está tudo certo aqui. Tem um dízimo que está entrando. Tem não sei o que aqui. Isso está tudo bonitinho. Nós estamos aqui, tudo certo. Se mantendo. A igreja pequena empresa é aquela igreja da satisfação. Ou eu vou onde eu me sinto satisfeito. Agora, a igreja missional é aquela que tem missão. Missão. É muito pouco a gente pensar que a gente está aqui na terra apenas para a gente sobreviver. Pagar nossas contas. Deixar alguma coisa para os nossos filhos. É muito pouco isso. Como assim que é muito pouco? É muito pouco. Nós temos uma missão. Jeremias capítulo 1, verso 5, diz o seguinte, que Deus, ele já tinha separado ele, Jeremias, para ser um profeta. Desde onde? Desde o ventre da sua mãe. Então eu e você já temos algo que Deus colocou para mim e para você desde o ventre da nossa mãe. Certamente nós não temos o ministério de banco. O que é o ministério de banco? Aquele ministério que eu chego, sento na igreja e está tudo certo. Fico sentadinho, bonitinho. Está aqui. Não existe ministério de banco. Deus, ele nos impulsiona para a gente entender a nossa missão. E nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Onde é que nós queremos chegar? Na igreja que ela é missional. Não é a igreja somente que entende a questão dos seus ministérios, que cada um de nós tem ministério, está certo. Cada um de nós temos um ministério. Só que a gente não pode só pensar nos nossos ministérios locais. Ah, eu sou do ministério infantil, sou do ministério, sei lá, do louvor, eu sou do ministério da administração, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu tenho cargo X, Y. Tem esse lado? Tem. Mas eu não posso pensar que somente isso é o suficiente. Lembra que eu falei o que significa igreja? Chamado para fora. Então, se eu sou um ministro de louvor, eu sou chamado para fora para poder então agir como ministro de louvor, por exemplo, onde eu trabalho. Mas como assim? Eu tenho que cantar lá? Pode até ser que sim. Não estou falando que é isso.
Nós precisamos ser, como homens e mulheres de Deus, alguém que estabelece algo com uma missão pessoal. Qual é a sua missão? É muito mais do que qual é o seu chamado. Nós somos chamados para X, Y, Z. Agora, nós temos uma missão. Algo que Deus determinou para nós. Tem uma frase aqui muito interessante, que esse homem diz o seguinte: missional, a igreja missional, significa realmente fazer a missão exatamente onde você está. Missional significa adotar a postura de um missionário. Mas quando a gente fala de missionário, abrindo parênteses aqui sobre essa frase, a gente pensa assim, eu vou lá para a África, eu vou lá para, para a China, eu vou para... Gente, olha esses predinhos todos aí. Nós temos uma missão aqui do lado. O missionário é ser onde você está. Pode ser até mesmo na sua família. Pode ser até mesmo os seus pais, seus avós, seus tios, seus sobrinhos, seus filhos, seu cônjuge, não sei. O missionário é onde você está. Começa aí. E seguindo a frase que ele fala, missionário significa adotar a postura de um missionário, adaptando-se à cultura ao seu redor, enquanto permanece biblicamente sadio. Como isso me chamou a atenção? Eu me adapto à cultura, mas eu permaneço biblicamente sadio. Alguém que conhece a palavra de Deus, porque eu só posso ser um missionário verdadeiro e eficaz se eu conheço quem eu prego, se eu conheço de quem eu falo, se eu conheço de quem eu estou, então, dando a minha vida. Você sabe que uma vez, eu não estava na igreja nesse dia, mas houve um pessoal que foi lá na igreja e foi trabalhar sobre a questão da igreja perseguida. E eles contaram, não sei por que, falaram para mim depois, como funciona a igreja na China. Você sabe que a maior igreja no mundo hoje está na China. A gente falava bastante que era na Coreia, das igrejas lá, famosas. E tem igrejas que realmente têm templos gigantescos com, 1 milhão de membros, e é por aí mesmo. Só que a maior igreja está na China. Sabe de que forma? Escondido. Tem cerca, aproximadamente, 100 milhões de membros. Pensem nisso. Mas não é um templo que caibam 100 milhões de pessoas. Não existe isso. Mas são vários lugares, várias casas, esconderijos, dentro de montanha, na mata. São as igrejas. E sabe como é que eles fazem para ter os seus cultos? Às vezes eles vão nas praças, chega lá na praça e ficam 3 pessoas, um próximo do outro. E eles falam assim: agora nós vamos adorar a Deus. 1, 2, 3. Eles não podem cantar. Eles estão cantando aqui na mente. Agora nós vamos ter um momento da palavra de Deus. 1, 2, 3. E depois eles se comunicam para saber aquilo que Deus falou. E todos eles estão falando o mesmo texto, sem ninguém falar nada. Todos eles estão falando aquilo que Deus falou para complementar um com o outro. Esse é o culto deles. Será que nós precisamos orar por eles ou eles por nós? Uma vez eu ouvi um testemunho, muitos anos atrás, de um pastor, ele contando de uma história que acontecia, ou que acontece, imagino eu, lá na China, onde o povo fala o seguinte: eles se reúnem em casas, como eu disse. Só que eles não podem repetir essa casa. Por que não? Porque senão a polícia descobre, vai lá e mata todo mundo, ou prende todo mundo. Então vamos supor que fôssemos nós aqui, estamos numa casa, do Bruno. Todo mundo aqui reunido na casa do Bruno, em silêncio, não pode cantar alto, todo mundo quietinho. Daqui a uma semana, nós vamos na casa de Samuel. Só que é o seguinte, ninguém vai falar um para o outro que nós vamos na casa de Samuel. Mas daqui a uma semana, todo mundo estará lá.
Aí esse pastor ficou lá e falou assim, quero ver. Na minha igreja, quando eu falo 6 meses antes de uma programação, ainda tem que ficar lembrando toda hora, o povo não vai. Quero ver que se vai estar todo mundo. Ele fez a conta, olhou o rosto de todo mundo. Pensa como é que ele descobriu, né? Porque todo mundo de olhinho puxado, tudo igual. Mas, né? Mas ele descobriu que era todo mundo lá e tal. E então ele prorrogou a passagem dele para poder chegar nesse dia do culto. E ele chegou lá nesse outro culto, porque essa pessoa que era o contato dele falou assim, olha, ainda não sei onde é que vai ser não, mas Deus vai falar para nós. Um dia antes, vai ser no fulano de tal. Ninguém sabia. Ninguém se comunicou. Não foi mandado um e-mail. Ninguém mandou mensagem no WhatsApp. Ninguém ligou. Não pode. Mas quando chegou no dia e na hora, todo mundo lá. Que igreja é essa, gente? Pergunto a você, será que nós temos que orar por eles ou eles por nós? Ou seja, a gente permanecer biblicamente sadio, a gente conhecer esse Deus que faz esses milagres, que são coisas que para nós são impossíveis. Essa é a igreja missional. Agora, quais são os limitantes dessa igreja? O que limita? O que faz com que essa igreja realmente não aconteça hoje? Primeira coisa, é considerar o chamado de Jesus para nós, de testemunhar, como apenas mais uma tarefa já na nossa agenda lotada. Esse é um limitante. Esse é um fator que deixa a gente pensando que é muito melhor ter uma igreja hospital do que uma igreja missional. Eu preciso pensar que o testemunhar define o papel da minha vida. É o seu papel de vida, queridos. Uma vez, meu pai, ele trabalhando com o pessoal, dando as dinâmicas que ele faz e tal, ele chegou pro pessoal e falou assim, vamos supor que você tem que falar de Cristo para alguém, só que você não pode usar a Bíblia. De que maneira você vai falar? Pense. De que maneira a gente fala de Jesus para alguém sem usar um texto bíblico? Sem usar um jargão, Jesus te ama, ou qualquer outra coisa. De que jeito a gente faz? Testemunhando. Eu posso ser Jesus sem falar de Jesus. Eu posso ser quem é Jesus de uma maneira que as pessoas saibam quem é Jesus. Essa semana, lá no meu trabalho, é um prédio, nós temos uma sala comercial ali, onde tem a nossa escola, e nesse prédio tem um deficiente visual. E de vez em quando ele vai passar a rua. E eu vou lá perto. Na primeira vez eu cheguei perto dele e falei assim, posso te ajudar? Ele pode, muito obrigado. E fui ajudar ele a ultrapassar a rua. Muito bem. Teve uma segunda vez, que nem sempre eu encontro com ele assim, né? Eu fui de longe. Ele estava passando, eu só fui perto, fui segurando os carros e ele passou. Mas dessa terceira vez, ele estava subindo a rua, a Rua Goiás, estava subindo a rua e ele começou a passar. E eu cheguei perto dele e abracei assim, posso te ajudar? Ele pode. Ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Nelson. Ele, você já me ajudou uma vez, não já? Porque eu reconheci a sua voz. Eu falei, já te ajudei, já sim. Ele, muito obrigado. Eu falei, Deus te abençoe também. E passou a rua. Mas eu achei interessante porque é um deficiente visual, mas ele consegue, e todos os deficientes visuais, eles têm o seu ouvido aguçado, ele percebe, tem noção. Eu pergunto a você, será que o seu ouvido está aguçado para ouvir a voz de Deus? Para reconhecer que Deus é aquele que está falando? Para reconhecer a voz? E se Deus está dizendo para você, olha, você precisa testemunhar. O diabo não vai falar para você testemunhar, meu irmão. Ele não vai dar um tiro no pé. Ele quer que você faça isso. Lá no seu trabalho,
Será que você é algum agente 007? Gospel? E ninguém sabe que você é crente? Lá na sua escola, se você estuda, se você dá aula, não sei qual profissão você tem, pense aí. Testemunhe. Se necessário for, use palavras. Seja uma testemunha de Cristo. Se necessário for, use palavras. Por quê? O testemunhar define o papel de uma comunidade que caminha em Cristo. Tem uma definição muito interessante de um homem que diz o seguinte: quando o Espírito vem, falando sobre Atos capítulo 2, quando o Espírito vem a eles e lhes dá o dom do poder, a própria identidade deles será transformada na identidade de testemunhas. E não sei se você já leu esse texto, de Atos capítulo 2, depois que acontece ali a descida do Espírito Santo, eles começam a falar em novas línguas, e era uma cidade, uma capital mundial, vamos dizer assim, que tinha ali, que era Jerusalém, e tal, gente de tudo quanto é lugar, e as pessoas começaram a identificar as suas línguas nativas, e eles estavam dizendo, estavam glorificando ao Senhor, e etc e tal. O que aconteceu de interessante ali? Quando estava nesse momento, Pedro se levanta e ele começa então a pregar. Pedro começa a pregar e no final o texto diz que 3.000 pessoas se converteram. Dentro dos registros, muito mais do que o próprio Jesus. Obviamente Jesus, a gente não, nos registros bíblicos nós vamos ver que não tem nenhum momento que fala que Jesus converteu 3.000 pessoas. Ele fez milagres para 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. Mas isso não significa que essas pessoas se converteram. Tem muita gente que vai atrás do milagre, mas não quer ser salvo. Estou lembrando aqui da história daqueles leprosos. Dos 10 leprosos, você já leu esse texto na Bíblia? Quantos voltaram para agradecer? 1. E quando este voltou, o que Jesus falou para ele? Você está salvo. Agora, os 9, eles receberam o milagre. Eles foram salvos? Pelo menos na palavra de Jesus. Não. Mas esse que voltou, ele foi salvo. Então, o fato de eu receber um milagre não significa que eu sou salvo. Hein? O fato de eu orar por um milagre e receber esse milagre não significa que eu tenho experiência com Jesus de salvação. Preciso pensar nisso. Segundo ponto, que é um limitante da igreja missional, é que a gente crê que isso acontece. Limitamos essas palavras ao testemunho de cristãos individualmente. O segundo limitador é que, o fulano, o pastor Miguel é que tem que testemunhar. É o Bruno que tem que testemunhar. É o Samuel que tem que testemunhar. Porque eles estão na frente, eles são os líderes. Mas e você? Às vezes a gente pensa que esse testemunhar é só para aqueles que estão, de certa forma, na frente. Mas Deus está querendo dizer, ei, é com você a história. É com você. Será que quando você chegar no céu, você vai ouvir Deus falar assim, olha aí, todo esse povo que está aqui, foi a tua influência que eles chegaram. Será que é isso que você quer ouvir? Eu quero. Por que eu quero? Não para que eu seja cheio, não para que eu diga assim, uau, eu sou muito bom mesmo, hein? Não. Para dizer que aquilo que eu fiz foi por amor a Ele. Quantas pessoas você pode influenciar na tua família, no teu trabalho? Eu gosto de contar esse testemunho de um pastor amigo meu. Ele estava ajudando uma jovem na igreja, que ela chegou para ele e falou assim, pastor, preciso que você me ajude me dando umas dicas de como é que eu posso
converter uma amiga minha lá na minha sala. Ela é muito difícil. Mas eu não sei se ela pode ser um próximo Paulo. E essa expressão me chamou a atenção. Olha a visão dessa moça. Ela disse assim, eu não sei se essa moça pode ser o próximo Paulo. O foco dela é salvar essa moça, porque essa moça pode influenciar a muitos. E é isso que você tem que pensar. Será que aquela pessoa que um dia você chamou, você não somente convidou para vir à igreja, mas você começou a testemunhar de quem Jesus é na sua própria vida? Será que essa pessoa não pode ser alguém que vai influenciar a muitos? Pense, Jesus, ele cuidou ali daqueles discípulos. Ele sabia, obviamente, o que eles iriam fazer em prol dele, do seu reino. Mas a maior prova de que Jesus veio e de que Jesus estabeleceu o seu reino foi a vida desses 12 homens. Porque esses 12 homens pagaram um preço. Obviamente, a gente tira Judas da história, põe Matias no lugar, na verdade, a gente põe Paulo no lugar. Deveria ter sido Paulo aí, mas essa é outra história. Esse é o meu entendimento. Mas esses 12 influenciaram a humanidade. E olha que as igrejas, todas as cartas das igrejas que nós vemos na Bíblia e tal, eram momentos assim que existia sempre alguém que queria danificar, que queria empobrecer, que queria tirar a visão central daquilo que Jesus estava querendo dizer. Quantas e quantas experiências o reino de Deus, a igreja de Cristo não foi passando nesses 2000 anos para trás. Pensa que existia a idade das trevas. Foram mais ou menos 1500 anos da igreja. Não sei se você sabe disso. Mas mesmo assim, Deus sempre levantava um ou mais. Sempre levantou alguns para que esses estavam ali, prontos, permanecendo firmes, fiéis ao conhecimento e à pregação e à palavra de Deus. Você vai ver que Deus sempre levantava um, sempre levantou o outro, e assim foi a história. Quem sabe você não pode ser esse um na sua família, que por causa de você, a sua família é transformada. Por causa de você, ali a seção onde você trabalha, a escola onde você estuda, as pessoas sejam impactadas. Esse é o seu papel. Então não pense que somente os líderes precisam testemunhar. Meu papel, eu só vim na igreja, está bom aqui, eu dou meu dízimo, está bom, dou minha oferta aqui, estou fazendo pelo reino. Não, querido. É muito pouco você pensar nisso. Até porque se a gente faz isso, a gente está comprando Deus. Não é isso. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Você seja um exemplo na sua casa de uma igreja missional. E para concluir, como é que nós podemos então, como igreja missional, sermos no dia de hoje? Primeira coisa, a igreja missional, ela se fortalece, primeiro ponto, com aquilo que tem se alimentado. Aí eu pergunto a você, quanto tempo eu dedico no estudo da palavra? Quanto tempo eu dedico em oração? Quanto tempo eu dedico no servir aos irmãos? Quanto tempo eu dedico em adoração a Deus? E eu quero te dizer que a adoração não é somente as músicas que nós cantamos aqui na igreja. Eu sempre reforço isso, que a adoração não é música, a adoração é estilo de vida. Quanto tempo a gente dedica a isso diariamente? Então, do que eu tenho me alimentado, vai abrir os meus olhos para aquilo que eu quero como igreja. Se eu quero participar da igreja hospital, ou se eu quero ser da igreja missional. A igreja hospital ou pequenas empresas é aquela igreja que está tudo confortável, está tudo bom.
abrir um parênteses aqui, estou me lembrando de uma história. Acho que foi em novembro do ano passado, eu tive lá em Recife. Fui ministrar num congresso lá em Recife e um pessoal me levou, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, até então nunca tinha tido, de comer caranguejo. Você já comeu caranguejo? Comer caranguejo, você é de lá, né? Ali do Nordeste. Comer caranguejo é muito interessante. Aí eu fui num lugar, esse pessoal me levou num lugar, e aí tinha um tanque lá que tinha os caranguejos tudo vivo. Aí você tem que escolher o caranguejo que você vai comer. Então o cara pergunta, qual você quer? Eu falei, sei lá, qualquer um aí, ué. Nunca comi esse negócio, qualquer um aí. Aí o cara vai lá, pega uma espátula, uma coisa lá, pega lá o caranguejo, põe num balde, ou sei lá quantos você vai comer, e leva lá pra dentro. Aí você espera ali uns 25 minutos por aí. De repente chega o caranguejo prontinho pra você comer. Você sabe como é que mata o caranguejo? Você põe o caranguejo na água morna. Por que você põe na água morna? Porque ele gosta, ele se acostuma. A água morna é gostosa. Fica ali de boa. De repente a água morna começa a esquentar. E aí quando ele percebe, já é. E é morto pelo calor. Por isso que Jesus fala para aquela igreja assim, ó, porque você não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando Jesus está falando isso para essa igreja, lá no livro de Apocalipse, ele está falando sobre em volta de 2 cidades. Uma era Laodiceia e a outra me fugiu o nome agora, que ele não tinha preparado, isso me veio agora. Uma tinha água quente. Nós aqui na nossa cidade nós temos água quente. Para que serve a água quente, gente? Para curar, não é verdade? Você vai lá, você toma um banho, não sei o quê, né? Para curar. Para que serve a água fria? Refrescar. Não é? Então, por que você não está nem na água quente, nem na água fria, que você não serve nem para curar e nem para refrescar, estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Olha como isso é sério. Isso é muito sério. Então, que a gente não goste de ser como um caranguejo. Caranguejo. E aí, gente, é difícil comer esse negócio. Não é fácil não, você pega lá, aí você vai, pega o martelinho, bate para quebrar as cartilagens, vai lá, sai lá meia dúzia de carne, fiapinho de carne, vai lá, pega o corpo ali, tac, bate, abre aquele negócio, você vai ver em terra, né? Porque... Gente, falei assim, não, tá bom, obrigado. Já gostei da experiência, já deu. Gostou de uma casquinha de siri, né? Que já vem prontinho ali naquela casquinha gostosa e tal. Caranguejo já tá, foi o suficiente, já não preciso mais dessa experiência. Mas o caranguejo é assim. Põe na água morna ali, ele gosta. De repente, que você não seja aquela pessoa que queira ficar na água morna. Porque na água morna a gente relaxa, a gente não age, a gente meio que, se entrega. E não é isso que Jesus tem para nós. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Lembre-se que eu falei há pouco, aquela igreja missional, que é aquela igreja que entende a cultura onde está. Você não vai chegar, por exemplo, da maneira como nós somos aqui como cultura, e a gente vai lá nos chineses para poder falar de Jesus do jeito que nós somos aqui. Não tem jeito. Cada cultura é uma cultura diferente. E você precisa entender essa cultura, como é que você vai caminhar e trabalhar dentro dessa cultura. Assim que tem que ser. Dentro do nosso país é assim. São culturas diferentes, são jeitos diferentes, são às vezes dialetos diferentes, palavras diferentes. Você vai num lugar, chama de um jeito. Por exemplo, macaxeira. O que é macaxeira? Você sabe o que é macaxeira? Mandioca. Agora você vai lá no Rio, macaxeira se chama aipim. Você tem o chão de dentro, o chão de fora, que é o colchão duro, o colchão mole. Você vai na zona, eu quero um chão de dentro. Não, eu quero um chão de fora. Cada lugar de um jeito. Você vai lá no sul, você vai comprar um cacetinho. O que é um cacetinho?
pão de sal, pão francês para nós. É o cacetinho. Entende? Então a gente tem que pensar que dentro da cultura que nós estamos, de que maneira a gente vai aprender a conviver nessa cultura, porém a gente se mantém biblicamente sadio. Por isso eu preciso me alimentar da palavra de Deus, ter tempo de oração, preciso servir os irmãos, preciso ter tempo de adoração. E o segundo ponto, da maneira como eu preciso ser como igreja, qual é a maneira como nós cultuamos a Deus? O que eu quero dizer? O culto é para nós ou é para Deus? O culto é para nós ou é para Deus? Às vezes a gente chega na igreja, a gente fala assim, hoje o louvor foi mais ou menos. Não, hoje o louvor foi bom. Hoje a palavra hoje foi fantástica do pastor. E a palavra hoje foi... Quem tem que dizer se foi bom ou se foi ruim? É Deus. O culto é para quem? É para Ele. Então, portanto, eu não posso chegar na igreja para começar a achar que as coisas são boas para mim. Porque o foco não sou eu. O foco não sou eu. O foco não é a minha necessidade. Eu não devo chegar na igreja para pensar que as coisas têm que ser boas para mim. Eu não tenho que sair do culto como se as coisas fossem boas para mim. Eu ouvi uma frase muito interessante, que a frase é o seguinte: um crente novo precisa sair do culto dizendo, preciso me arrepender. Um crente antigo tem que sair do culto dizendo, preciso falar e viver mais de Jesus. Perceba que são sempre ações. É uma ação. Quando você sai do culto, você tem que ter uma ação. É isso que Deus espera de mim e de você. Se eu quero fazer parte ou ser uma igreja missional, eu preciso ser intencional. Diga assim comigo, a igreja missional é aquela que tem intencionalidade. Seja intencional, querido. Lá na sua casa, seja intencional. Fale da palavra. Ensine seus filhos, seus netos. Lá no seu trabalho, seja intencional. Seja guardião daquilo que Deus fala com você. Por quê? Como o texto que nós lemos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. O que a testemunha faz? A testemunha é aquela que vê ou que escuta algo. E assim como Pedro disse, ele diz assim, Pedro, no momento que ele foi pego, Pedro e João, eles foram pegos, bateram neles até, mas um pouquinho antes deles serem açoitados, esses homens disseram assim, olha, você tem que parar de falar desse Jesus. E eles falaram assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso é o papel de uma testemunha. Que igreja você quer fazer parte? Da igreja missional? Pequenas empresas? Ou hospital? Se você quer fazer parte da igreja hospital, pode até ser bom, mas vai chegar uma hora que você vai pensar só em você. Se você quer fazer parte da igreja pequenas empresas, pode até ser bom, mas vai chegar uma hora que você vai pensar só em você. A igreja missional é aquela que pega e joga para fora. E vai. Porque a palavra igreja significa o quê? Chamados para fora. Chamados para fora.